palavra de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 2. E diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali poucos dias. Que palavra linda! Que história linda! Queridos, essa história no capítulo 2 do Evangelho de João é a história de um casamento, onde a mãe de Jesus estava presente porque ela foi convidada, onde Jesus, seus irmãos e seus discípulos também estavam ali porque também foram convidados. Mas no terceiro dia, que diz 3 dias depois, o vinho acabou. Naquela época, naquela região, as festas de casamento duravam 7 dias. Eram 7 dias de alegria, de danças, de comidas e bebidas. E o vinho representa a alegria daquela festa, a alegria daquele casamento. Mas aqui diz que no terceiro dia acabou o vinho, acabou a alegria. Queridos, Jesus, ele foi convidado para aquele casamento. Por isso que o constrangimento, a vergonha, não atingiram nem o noivo e a sua casa, e nem a noiva e a sua família, por causa da presença de Jesus naquele casamento. A presença de Jesus naquele casamento fez diferença, porque ele é amor. Ele ama quando as pessoas se unem, quando as pessoas são tementes ao Deus Pai e são obedientes à palavra de Deus, porque Deus não se agrada quando o homem e a mulher se juntam fora do casamento. O casamento é uma sociedade criada por Deus. Agora, casamento é uma festa em que há um certo planejamento, há uma certa programação. Não é aquela coisa improvisada que nós encontramos amigos e dissemos: olha, vamos fazer um churrasco fim de semana? Vamos encontrar domingo ou sábado? É uma coisa imprevisível, assim, meio rápida, meio, coisa de momento. E aí chega na hora: alguém esqueceu isso. Onde é que está o abridor de garrafa? Onde é que está? Mas um casamento não. O casamento há um planejamento. As pessoas sentam, as pessoas fazem cálculos, quantos convidados, qual a quantidade de comida, qual a quantidade de bebida, não é? Mas aqui nesse casamento, apenas 3 dias, um casamento, uma festa que duraria, no caso, 7 dias, o vinho já acabou. Mas eu fico muito feliz quando eu leio essa história, que eu vejo que quando Jesus está num lugar, as coisas sofrem uma grande transformação e sempre para melhor. Porque Jesus é uma bênção e Ele é o abençoador. Ele sempre está com as mãos estendidas, prontas para nos ajudar, nos socorrer e nos abençoar. Convida hoje Jesus para o seu casamento. Convida hoje Jesus para entrar na sua casa e fazer parte da sua família e da sua história. E você vai ver uma grande diferença.
Porque vejam que constrangimento, que vergonha. A mãe de Jesus, para chegar e falar isso para ele, com certeza ela deveria ser amiga íntima, ou da mãe do noivo ou da mãe da noiva. Porque ninguém que está dando uma festa chega no salão e diz, olha, a bebida acabou, olha, a comida acabou. Essas coisas são discutidas e são faladas lá na cozinha, lá nos bastidores. Mas Jesus estava presente naquela festa. E ela, sabendo quem o filho dela era, sabendo que ele é o Filho do Altíssimo, que foi gerado dentro dela sobrenaturalmente, né? Porque ela tinha que ser uma virgem para poder colocar o Deus Pai dentro dela, o Filho dele, Jesus Cristo. E ali ela chega para ele sabendo que algo ele faria. E ele faz. Ele diz àqueles atendentes, que eu creio que seriam os garçons de hoje, para encher aquelas talhas de pedras de água. E depois que eles encheram, ele fala para tirar um pouco e servir ao mestre-sala. Servir ao responsável pela festa. Servir ao cerimonialista daquela festa. E quando aquele homem provou o vinho, ele, admirado, chamou o noivo e disse, olha, geralmente a gente tem visto que o vinho de primeira classe, o vinho top, o vinho melhor é oferecido no início de uma festa. Mas agora, já no terceiro dia, né, praticamente quase na metade do período da festa, você ofereceu um vinho maravilhoso, muito superior, muito melhor. Eu, dentro de mim, eu penso assim, eu acho que nem o noivo sabia que aquele vinho tinha acabado e que Jesus tinha feito o primeiro milagre que ele fez, que está registrado aqui em João 2. É assim mesmo que Jesus faz. Jesus, quando entra na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, nosso com o marido, nosso com os filhos, nosso com os familiares, com nossos vizinhos, com o nosso colega de trabalho, com o nosso colega de escola, de faculdade, ele faz uma diferença. Ele mostra que o amor dele é manifesto através desse milagre que ele fez. Esse casal precisava apenas de um milagre, que o vinho fosse aumentado, multiplicado. E foi isso que Jesus fez. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você que, independente da sua necessidade, ele quer supri-la. Independente daquilo que você precisa, ele quer ajudar você. Ele tem poder, ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que para ele nada é impossível, porque ele é Deus do impossível. Então convida, querido, convida, querida, hoje Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único Senhor e Salvador dos homens, a entrar no seu casamento. Se seu casamento não está bom, se está faltando respeito, se está faltando consideração, se está faltando amor, convida Jesus para entrar, que ele vai mudar essa situação. Ele é o próprio amor, ele pode renovar o amor, o respeito e a consideração entre você e seu marido, entre você e a sua esposa. Jesus pode fazer isso. Então, que você possa meditar na palavra que foi falada nesse dia que se chama hoje. Jesus, por estar naquele casamento, que família abençoada que teve uma ideia maravilhosa de convidar Jesus para o casamento. Então essa história não está escrita à toa aqui na palavra de Deus. Deus tem um objetivo quando inspirou o Espírito Santo a colocar essa passagem na Bíblia, é para nos mostrar que ele continua o mesmo. Em Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então Jesus não mudou. Hoje ele quer entrar na sua vida, nos seus negócios. Ele quer entrar nos seus planos, seus projetos e no seu casamento e fazer diferença. Amém?